Olá, começa o Conversa Criminal, seu podcast sobre ciências criminais. Eu sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista. E eu sou o Khalil Hashim, advogado criminalista e criminólogo. Olá, eu sou Daiane Félix, advogada criminalista, atuante no Tribunal do Júri. Eu sou a Bruna Frenner, eu sou jornalista, também sou acadêmica de Direito. Eu me chamo Rubens Burigo Neto, sou jornalista há 32 anos, atuando muito na área de televisão. Há 2 anos eu sou editor-chefe do Balanço Geral, na RIC TV, TV Record aqui de Curitiba, no Paraná. Hoje viemos aqui para ter um bate-papo entre nós, operadores do direito, né? 3 advogados criminalistas e 2 jornalistas. Então hoje vamos conversar sobre essa problemática do Tribunal do Júri, do julgamento por esses juízes leigos, que são pessoas, membros da sociedade, integrantes da sociedade, que estão, claro, suscetíveis às notícias, às repercussões desses casos emblemáticos, e vamos discutir se toda repercussão na imprensa pode ou não influenciar na formação desse julgamento por esse jurado. Confira esse bate-papo aqui no Conversa Criminal. Então, eu já começo aqui com a pergunta para os convidados, né? Daiane, você que atua no Tribunal do Júri, é uma advogada especialista, né, nesse julgamento no nosso Tribunal do Júri. Qual que é a tua percepção como advogada nesses casos emblemáticos ou casos assim que tem uma maior repercussão na imprensa? Você sente uma certa resistência por parte do Conselho de Sentença? Qual que é a tua percepção? Bom, vamos lá. Mais uma vez eu agradeço aqui pelo convite, na pessoa do Augusto. Também agradeço aqui a presença do Rubens, da Bruna, porque entendo que realmente é de grande influência essa questão da participação da mídia, né, no quesito informação ao público e, consequentemente, dentro daquilo que eu costumo atuar, que eu trabalho, que é o Tribunal do Júri. Bom, eu vejo que na verdade, claro, que o quesito informação ele é extremamente importante, né, para a sociedade como um todo. Obviamente que nós temos a questão da liberdade de imprensa. No entanto, nós temos também que pensar na questão da responsabilidade social daquele que traz a informação. Se antes, né, nós tínhamos que lidar aí com questões ligadas a fofocas, né, a televisão aberta, mas que talvez nem todos tivessem acesso à informação, por óbvio, hoje as coisas estão muito mais evoluídas, muito mais rápidas, inclusive. Então, essa busca por informação ela tem acontecido cada vez mais rápido e, consequentemente, essas notícias elas vão vindo, elas vão sendo transmitidas, né, por aqueles canais, de forma até poder trazer, na verdade, isso como uma notícia inédita, como algo novo que acabou ali de acontecer. Dentro dessa perspectiva, o que eu vejo, né, dentro da atuação do plenário do Tribunal do Júri é que, de fato, todas as informações que são vinculadas, né, na mídia, elas sim importam muito para aquelas pessoas que são ali naquele momento juízes, né, juízes daquele processo. Por quê? Porque, obviamente, que todos nós, na verdade, somos influenciáveis por situações que ouvimos, que vemos, né? Então, a partir do momento em que a mídia faz uma cobertura sobre determinado caso, traz informações públicas sobre uma situação que está em investigação, tudo aquilo que a gente está visualizando faz parte, na verdade, do que vai ser, com certeza, pensado pelo jurado que eventualmente se deparou com uma notícia, a partir do momento em que ele tiver que julgar. Então, assim, o jurado, obviamente, vai receber as informações ali dentro do contexto processual, naquele momento em que ele é juiz da causa, mas nós, obviamente, jamais estaríamos desligados, né, daquilo que é informação de fora, ou seja, daquilo que já vimos previamente. Eu só queria, Daiane, antes de agradecer todo mundo pelo convite para participar do podcast, tudo, eu só queria que, não por minha memória ser fraca, mas eu estava conversando com vocês e antes também, eu estava querendo lembrar algum caso que vocês tenham acompanhado localmente ou nacionalmente
que eu não lembro recentemente de alguma consequência ou alguma influência direta que tenha havido da TV ou da notícia em geral que tenha mudado ou alterado ou causado surpresa no resultado de algum júri. Porque o que eu estava até acompanhando aqui pelos números que a gente tem, né? As coisas desses últimos 2 anos que eu estou no Balanço Geral, os casos que tiveram júri emblemáticos, por exemplo, o último que teve, eu acho bem emblemático, foi do caso do Manweiler, né, em Guarapuava. A resposta da audiência sobre os assuntos não foi o que a gente esperava, né? Do que a gente aguardava, do que a gente esperava da audiência, do acompanhamento disso. Então, eu não sei se realmente isso tenha, hoje em dia, por essa medição que a gente tem de audiência, uma influência direta ou indiretamente no júri, né? Às vezes eu me surpreendo, assim, que durante os júris a gente muitas vezes não tem acesso mais, né? Não acompanha, não pode entrar lá para acompanhar, que são exibidas reportagens, né, de televisão, de programas de TV durante os júris, né? Eu não sei se isso é muito comum, quando que se tornou comum, mas me causa surpresa isso, né? Que isso seja usado como uma peça, uma estratégia dos advogados para usar as reportagens, né? Que no caso do que a gente faz no Balanço Geral e tem feito e procura fazer, é sempre com o mais cuidadosamente possível, sempre ouvindo todas as partes envolvidas, né? Eu vou aproveitar então para responder essa pergunta com uma resposta um tanto quanto pessoal, até uma questão que eu trouxe no último podcast que a gente gravou com a Bruna, mas aí realmente não é um caso tão recente, sabe, Borigo? Quando eu era estudante de Direito, antes de me tornar advogado, teve um caso bem emblemático que aconteceu aqui em Curitiba, e as pessoas até fizeram campanhas com base em algumas coisas que foram divulgadas na mídia. Óbvio, não posso falar a respeito de determinados veículos de comunicação específicos, mas realmente houveram alguns fatos assim que foram divulgados. O pessoal teve uma grande comoção, o pessoal fez campanha na internet, fizeram adesivos, fizeram faixas, enfim. E na época eu era estudante de Direito e eu fui acompanhar o julgamento, fui assistir de curioso mesmo. E eu cheguei no tribunal do júri, no plenário, com a convicção de que ele era culpado, com a convicção de que ele deveria ser condenado por homicídio, por dolo eventual, com base em tudo aquilo que eu tinha absorvido na época de informação, na internet, na televisão, enfim, no geral. E aí, o que foi trazido pela defesa, e às vezes até o que foi trazido pela acusação de realmente o que foi comprovado, mudou minha cabeça na hora, assim, do julgamento, sabe? Então, eu já cheguei lá com uma impressão, com uma convicção, com base em tudo que eu tinha acompanhado, tudo que tinha sido divulgado, e depois tudo que a defesa trouxe de informações, de provas, de evidências, me fez realmente sair de lá com outra cabeça, pensando que não era um dolo eventual, que talvez fosse uma culpa consciente. E atuando na advocacia criminal, a gente percebe que isso acontece muitas vezes, e aí acho que daria até para comentar um outro ponto, porque às vezes o que é passado pela mídia é a versão da polícia ou a versão do Ministério Público. E não sei se chega a ser tão comum aqui no Paraná, mas eu sei que existem alguns promotores antigos de casos emblemáticos, por exemplo, o caso Nardoni, assim, que o próprio Ministério Público jogava com a mídia, passava informações para os jornais, já para ir formando essa culpa socialmente ali para as pessoas que estão acompanhando esse caso. E aí acho que entra o ponto da importância, talvez, do próprio advogado trabalhar com a mídia também, né? Uma coisa que a Bruna trouxe e o Dr. Newton Ribeiro também trouxe no outro episódio que a gente gravou, sobre a questão de muitas vezes a mídia procurar o advogado de defesa e o advogado de defesa não estar disponível, não dar uma entrevista, não trazer a versão do acusado. Então, a questão da importância também do advogado não defender só nos autos, mas defender
socialmente também a imagem daquela pessoa, né? Boa noite a todos, doutora Daiane, Calil, doutor Calil, doutor Augusto, doutor Burigo, porque é meu chefe. Muito obrigada novamente pelo convite. E eu quero dizer para vocês, gente, que não é para puxar saco nada disso do Burigo que está aqui, mas pensa num editor exigente. Por que eu digo isso? Porque como a gente é jornalista, a gente é repórter de rua, a gente tem muito pouco tempo de produzir uma reportagem, né? O Balanço Geral, a gente faz muito jornalismo policial, embora não seja só jornalismo policial, mas boa parte, né, Burigo? Burigo depois pode me corrigir se eu estiver errada, a maior parte sobre segurança pública, são notícias policiais. E muitas vezes a gente ali já na correria, não, foi o cara que matou, já quer ir na casa do cara, já quer mostrar a casa do cara, e o Burigo, como editor, ele que vai nos frear, né? Vai falar assim, olha, cuida, ele é só suspeito, né? Teria sido, ele é suspeito, teria acontecido, porque ele sempre lembra da presunção de inocência e do cuidado que o jornalista tem que ter, né, na hora realmente de fazer a reportagem. Eu já falei aqui na minha participação anterior, no outro podcast, sobre o viés condenatório que há realmente no jornalismo, né, e também na sociedade, como as pessoas querem já apontar um culpado, né, como as pessoas querem, não, foi ele mesmo, e também o Burigo pode me ajudar nisso, na questão de que os casos que a gente faz na TV, eles viram praticamente uma novela, que a dona da casa, ela quer saber, a pessoa que está em casa quer saber o começo, o meio e o fim daquela novela, né? Então, muitas vezes a pessoa que está em casa, ela já começa a direcionar um culpado também. Só que como jornalistas profissionais que somos, a gente sempre tem que ter esse cuidado realmente, né, para não condenar. E sim, Calil, a importância da figura do advogado, porque muitas vezes, quando esse advogado não aparece, né, ele não pode, a gente não pode, o que é o ideal? Que a gente trabalhe com o maior número de fontes possíveis. O Burigo é um cara que me cobra, você ouviu o advogado do cara? Você ouviu o advogado da outra parte? Então a gente sempre tenta, quando não consegue entrevistar, uma nota, algo assim, para poder realmente trazer a pluralidade na reportagem e deixar a história mais próxima da verdade possível. Né? No caso dali que o Burigo comentou, do Manweiler, houve o pedido de desaforamento pelo Daledoni, que era advogado do Manweiler, né? Porque acreditava-se, então, que o júri já estaria totalmente contaminado ali em Guarapuava, né? E eu acho que, se eu não me engano, o STJ negou o pedido de desaforamento, né? Por causa dos requisitos lá que eu não vou saber explicar, vocês advogados podem explicar melhor do que eu. Mas o STJ negou, né, esse pedido, mas o argumento era esse, né, que já estávamos todos contaminados e o júri de Guarapuava, pelas imagens dela no elevador, né, todo mundo já estava condenando, e para a defesa do Manweiler, ele não era o assassino, né, que ela teria então cometido suicídio, né. Hoje mesmo eu vi uma frase muito interessante, que é: toda acusação parece verdadeira até que a defesa tenha a palavra. E eu acho que isso é realmente muito importante, porque quando as pessoas veem, por exemplo, uma autoridade, né, um delegado, um promotor falando alguma coisa na TV, elas tendem a crer que essa versão tem uma certa credibilidade. Então, é necessário que tenha uma atuação ativa também da outra parte ali, para que realmente já não tenha essa influência em um juízo de condenação ali, para a própria população que está recebendo aquelas informações, né? Puxando esse gancho, né, de tudo que já foi dito, a verdade é que toda a mídia, na verdade, aquilo que nós vemos hoje, inclusive em redes sociais, porque está extremamente fomentado, são diversas informações e que, inclusive, cabe a cada um de nós aí cuidarmos até para que não saia divulgando, né, informações verídicas, mas tudo isso que hoje é divulgado, obviamente, afeta aquela pessoa que é comum do povo e que vai ser jurada em algum momento.
E o detalhe especial é que a maioria das vezes, quando pensa até mesmo na questão do tribunal do júri, nós estamos pensando na segunda fase do tribunal do júri, né, que seria justamente a fase do plenário. Então, assim, seriam pessoas do povo, da população, que vão lá e vão julgar aquele caso, naquele dia eles vão ser os jurados. Mas a questão é que toda essa questão do que é divulgado dentro da mídia, em verdade, ela atinge todos nós, inclusive nós advogados, que muitas vezes estamos lá defendendo um réu, ou até mesmo defendendo na condição de assistente de acusação, né, defendendo uma vítima, seja sobrevivente ou a família daquela vítima em relação à memória daquele que se foi. Então, todos nós, obviamente, somos influenciados por informações, sim, do que recebemos. E a mídia, ela tem esse papel especial. E aí, quando o Rubens comenta, né, sobre casos que têm a forte influência da mídia, o que muito me vem aqui à memória, né, além do caso do Manweiler, que já foi referenciado aqui, é o caso da Boate Kiss, né, que de conhecimento nacional, não é nosso, não é do Paraná, mas que, de fato, a repercussão disso foi gigantesca. Eu me recordo que quando da transmissão, por exemplo, do júri, que inclusive foi transmitido no YouTube, eram muitas pessoas conectadas e assistindo aquele julgamento. Então, se naquela sessão de julgamento existiam tantas pessoas conectadas e assistindo e querendo saber informações, imaginem as pessoas que buscaram informações quando do acontecimento dos fatos, né? Ou até mesmo aqueles que buscaram informações na mídia no transcorrer desse processo, porque muito foi se divulgado. Então, tudo isso, na verdade, não tem como não dizer que influenciaria o júri, porque o júri vai chegar lá, pelo menos até aquele momento, com uma opinião pública. E, claro, essa participação do advogado em trazer todo aquele contexto da versão daquele seu assistido é importante? Mas por vezes, até por uma questão de estratégia jurídica, essas questões não são abordadas dentro da mídia, né? Então a gente entra com todas essas informações dentro do plenário e o advogado ele tem uma responsabilidade, inclusive do ponto de vista jurídico, de tentar trazer para os jurados todo esse contexto e tentar fazer com que ele entenda qual é o papel da mídia. Porque convenhamos que, claro, tem o papel da informação, óbvio que tem, mas a partir da situação do que é criado ali com aquela história, hoje se venderia uma denúncia no básico, né? A gente pegar uma denúncia do Ministério Público lá, o fulano de tal cometeu um crime de homicídio qualificado. Essa leitura básica dessa denúncia venderia? Ela teria realmente essa repercussão? Obviamente que não. Então o jornalismo ele vai trazer um contexto até pelo modo de persuasão, de contar aquela notícia. Às vezes, inclusive, até escutando o podcast que gravaram anteriormente, a Bruna comentava, trazer informações até mesmo frescas, informações que às vezes nem mesmo a polícia teve acesso. Porque o jornalismo também faz isso. O jornalismo ele é investigativo mesmo e ele traz essas notícias. Então eu entendo que de fato há uma influência muito grande. Acredito inclusive que há influência na questão, por exemplo, de discussão sobre dolo, sobre culpa, que a gente vê muito hoje em dia. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Carli Filho, né, que foi uma situação que eu acredito que aqui no Paraná, em especial, tem aberto uma discussão muito grande sobre crimes de trânsito, né, se estaríamos falando realmente de um crime culposo ou doloso. Então, toda essa questão, ela é trabalhada pela mídia, às vezes, e não todas, né, obviamente, mas às vezes exclusivamente sobre aquela situação fática ali, o carro em alta velocidade aconteceu de tal modo, e aí não diferencia ao público que há informação jurídica do dolo, da culpa. Então, assim, a população, de modo geral, ela vai buscar por justiça, por aquilo que ela entende por justiça, então ela quer a condenação. E a partir do momento que se tem uma denúncia do Ministério Público falando que é dolo, eu não consigo, talvez, ali, como espectador, na minha concepção, entender efetivamente qual a diferença de dolo ou de culpa. Então, a mídia trazendo informações contundentes sobre, claro, fato, mas também sobre direito, muito auxilia para que a população tenha conhecimento. Até uma questão, além da gente discutir, né, esse ponto, né, se tem ou não uma influência da imprensa, da mídia, de uma repercussão social num julgamento pelo conselho de sentença, né, que são jurados leigos, já fica a primeira questão. Nesse mundo hoje tão digital, onde temos redes sociais, onde a informação ela corre de uma forma muitas vezes mais rápida do que a própria imprensa, né, não vou chamar assim de oficial, mas a grande imprensa. E já fica a questão, será que o mundo de hoje comporta ainda o tribunal do júri, por exemplo?
sendo que você tem ali jurados leigos que eles entendem o aspecto mais fático da questão, de entender se tal acusado deve ser condenado ou não. Aí já é uma questão que também fica colocada. Será que o mundo de hoje ainda comporta um julgamento no tribunal do júri? Ou deveriam ser esses crimes dolosos contra a vida, engrossando o discurso do ministro Dias Toffoli, né? Deveriam também ser julgados por um juiz togado ou um juiz de direito. Mas eu digo para vocês assim, eu que atuei no Tribunal de Justiça, fiquei 10 anos como assessor de desembargador, e eu posso dizer, mesmo ali, magistrados togados, com toda a formação jurídica, se eram casos de grande repercussão, ali era visível que o julgamento ele tinha uma outra forma de andamento. Não que fosse intencional, mas é aquilo que eu brinco sempre, neutro é só detergente, ninguém é neutro, todo mundo é influenciado de alguma forma. Então, se é um caso, em casos que eu mesmo presenciei, caso de grande repercussão aqui do Paraná, de um grande político aqui do Paraná, que teve ali uma prisão cautelar, ao meu entender, ilegal. Eu tinha um amigo, né, que à época ele estava atuando nesse caso, e ele ficou, assim, pessoalmente muito receoso de conceder a liberdade, mesmo sabendo que era ilegal, e precisou subir pro Supremo Tribunal Federal para conseguir a liberdade desse político. Num outro caso, desse mesmo político, em que ele teve uma outra prisão ilegal, houve um desembargador ali no tribunal que ele divergiu para conceder a liberdade provisória, para reconhecer a legalidade da prisão. Teve um grande jornal de circulação aqui na imprensa que fez uma devassa na vida desse magistrado. Então, assim, o ponto que eu quero chegar é que hoje um juiz, para ele julgar conforme o direito, ele tem que ter muita coragem. Porque o judiciário, a gente tem que lembrar, ele é contra-majoritário. Porque muitas vezes você julgar conforme o ordenamento jurídico é você ir contra a opinião pública. Porque deveria assim... ser contra-majoritário, mas nem sempre é. Nem sempre é, infelizmente. Até porque a gente já viu o ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo temos que ouvir a voz das ruas, e não a voz da Constituição, a voz do nosso ordenamento. Então, assim, a posição do juiz, ainda mais no mundo como hoje, é difícil, a gente vê isso. Porque não só a imprensa recebe ataques, o judiciário recebe ataques. Então, assim, a posição do julgador é complicada. Eu, ali como assessor, já, de certa forma, tive nessa posição, porque você tem que analisar o caso da forma mais fria possível, procurar não olhar para o nome na capa dos autos e procurar julgar esse fato conforme o ordenamento. Então, assim, eu entendo, se para um magistrado togado existe essa pressão, existe esse peso, eu penso que para um leigo ali, todo esse bombardeamento de informações, que não só da imprensa, quero dizer, das redes sociais, da mídia da informação como um todo. É curioso que você tocou, Daiane, no caso do Carli Filho, que eu lembro bem que eu falei que a gente ia ver ele sair pela porta da frente, né, do júri, que praticamente foi isso que aconteceu, né? Em todo caso, o que o Augusto falou é muito verdadeiro, né? Atinge a todos e nem todos, ainda mais no estado que a gente vive, vai ter a coragem suficiente para assumir. Não sei se é o correto dizer o risco, mas uma posição digna, ao menos, de tomar atitudes necessárias. Eu fiquei curioso, Augusto, com o que você falou do Dias Toffoli, qual que é a proposta dele, que eu desconheço isso, que eu achei isso interessante, porque às vezes eu vejo que nem sempre os nossos profissionais da imprensa hoje, muito jovens ainda, com raras exceções, têm o conhecimento de como funciona a justiça, de como funciona uma investigação policial, de como funciona o jornalismo, inclusive. Então, são pessoas que têm, na nossa sociedade, eu creio que, como eu sou velho da redação, que eu brinco, eu tenho percebido isso muito dos últimos 10 anos. E daí, se tu for pegar, eu acho que é uma geração de internet que começou lá nos anos 2000, que são as pessoas que estão se formando agora, com um conhecimento
teórico e prático de como as coisas funcionam ou deveriam funcionar muito fraco, o que acaba dando margens ao cometimento de algum erro de informação. Por isso que eu queria te ouvir a respeito dessa proposta do Dias Toffoli, porque eu também acho que, às vezes, quando tem um corpo de jurados, não vou dizer despreparado, mas mais sensível a ser influenciável por alguma coisa, ele pode se impressionar por muito, entre aspas, um show, um espetáculo de um advogado, de um promotor que tem um domínio melhor, de uma performance diferenciada diante do júri. Então, eu acho que, às vezes, essa que você citou, frieza, né? Eu acho que o corpo de jurados ali também, às vezes, dá uma desequilibrada, né? Que até o Dias Toffoli, ele sempre que ele tem oportunidade, acho que a Daiane pode até corroborar com o que eu vou dizer, né, Daiane? Ele sempre que ele tem oportunidade, ele ataca o júri, né? Até recentemente foi julgada a questão se seria constitucional ou não o promotor, que é o acusador, estar sentado à direita do juiz, se isso iria ou não ofender a paridade de armas entre defesa e acusação. Aí eu já deixo a crítica para o Supremo. O Supremo entendeu que não ofende a paridade de armas. Como é que você tem ali jurados leigos que estão vendo um acusado ali no canto com o seu defensor, ali na frente, lá, Deus Pai Todo-Poderoso, que é o juiz, e ao lado do direito de Deus Pai Todo-Poderoso tem um acusador. E o Supremo entende que não é constitucional. Enfim, fecha parênteses. Mas nesse mesmo julgado, o Dias Toffoli aproveitou mais uma vez para atacar a instituição do Tribunal do Júri, que ele é cabalmente contrário. Ele detesta, ele deixa isso bem claro que, na opinião dele, o júri tinha que acabar. Que crimes dolosos contra a vida deveriam ser julgados. Ele é uma voz única. Ele é uma voz única, uma voz corrente. No Supremo é o único que eu vejo. No Supremo, pelo menos é o único que eu vejo, assim, que é contrário à instituição do júri. Não sei se a Daiane pode... Supremo sim, né? Mas, de fato, nós já temos correntes doutrinárias aí lançando entendimentos no sentido de que o júri deveria, de fato, se extinguir. Eu, particularmente, sou contra, tá? Eu entendo que, na verdade, essa questão dos crimes que são julgados aí pelo Tribunal do Júri, existe uma razão, não apenas do ponto de vista constitucional, mas na prática mesmo, porque, de fato, acredito eu que o próprio homicídio, por exemplo, que é um dos crimes ali julgados, é um crime que envolve várias questões fáticas, que às vezes nem sempre ele está ligado propriamente ao fator legal. Existe a lei, matar alguém é crime, está lá no 121 com as suas qualificadoras, mas dentro do contexto daquilo que acontecia. E um exemplo clássico que a gente vai ter é essas situações, por exemplo, de crimes que eram praticados, né, contra a vida e que se arguía lá a legítima defesa da honra. Inclusive foi já uma matéria aqui discutida no podcast do Augusto e do Calil. Nós tínhamos um entendimento anteriormente, né? E hoje já temos outro, inclusive, de que o advogado sequer pode arguir isso em plenária, ainda que indiretamente, porque é por conta da evolução social. Então, aquilo que a sociedade hoje entende como plausível, como aceitável ou não. Então, assim, dentro desse contexto, eu ainda entendo que os jurados têm, sim, capacidade técnica, inclusive, para fazer julgamento de casos que são levados a eles, né? Hoje até é interessante porque a gente discute isso muito no curso, né, do Tribunal do Júri que nós lecionamos, sobre a questão da importância, né, dos jurados, na verdade, terem acesso às peças processuais, acesso aos autos. E nesse quesito acesso aos autos, até vou voltar um pouquinho e trazer uma fala do Rubens, que era questionando se matérias, né, jornalísticas eram utilizadas ou não dentro do plenário. E eu digo que sim, em alguns casos sim, tanto por defesa quanto por acusação, porque muitas vezes a gente tem advogados que sem julgar exatamente por qual razão, chegam na imprensa e passam informações ou até mesmo dão ali aquela entrevista inicialmente sem até ter conhecimento efetivo sobre os autos, que isso também é usado contra, né? E às vezes nós temos ali familiares, pessoas próximas, vizinhos que eventualmente não foram arrolados no processo e falaram para alguém que estava ali colhendo depoimentos naquele momento, e normalmente quem faz muito isso é os jornalistas, porque, como a Bruna mesmo já colocou em outro podcast, muitas vezes eles estão muito antes da polícia no local da cena do crime.
Então, quando a polícia chega, às vezes a Bruna talvez seja quem auxilia, ela vai poder me dizer melhor, mas até auxilia lá o delegado, o investigador, o perito, dizendo, olha, o fulano ali viu e o ciclano não, né? Então, assim, todas essas informações, de alguma modo, elas acabam realmente vindo para o processo, influenciando. É óbvio que aí vai depender da questão de estratégia de cada um, mas, de fato, toda essa questão daquilo que a gente vive, né, na questão, no quesito sociedade, aquilo que a gente escuta, que a gente vê na mídia, influencia a nossa percepção de julgamento. E é muito óbvio, por exemplo, a questão do júri da Boate Kiss. Qualquer caso, na verdade, que a gente tem aí de uma grande tragédia mais ou menos daquele contexto, todas as pessoas com certeza vão pensar naquele caso. Então, ainda que talvez uma situação nova não tenha uma repercussão tão grande quanto, inevitavelmente nós vamos pensar naquilo. Então, eu, na condição de jurado, seja ele jurista, né, aquele que tem formação, ou até mesmo alguém do povo com uma formação em outra área, ou até mesmo sem formação superior, vai também remeter lembranças e questões daquilo que viu ou ouviu, né? No podcast passado, eu falava sobre a importância de separar o joio do trigo, né? E eu acho que o Burigo pode me ajudar a complementar essa fala, porque há sim o jornalismo sensacionalista, aquele que explora e faz de um caso violento uma verdadeira novela, né? Que permanece por dias e dias trazendo audiência, porque sim, as pessoas elas têm interesse, como se fosse uma série de streaming. Então é importante a gente falar também que se o trabalho do jornalismo ele é bem feito, se o trabalho ele é bem profissional mesmo, né, tirando essa questão só de sensacionalismo que as pessoas julgam, né? Quando a gente procura realmente fazer o trabalho do jornalismo bem feito, a gente acaba ajudando também a sociedade na visão dela, né? Ajudando as pessoas a montarem o quebra-cabeça, porque assim, hoje, em terra, como a gente está falando de rede social o tempo inteiro, que a informação, a gente não segura mais a informação, né? As pessoas, elas já fazem o juízo de valor, elas já repassam a informação. Então, mais uma vez, enaltecer a importância do trabalho do jornalismo bem feito, né? A importância de você chegar num caso, ouvir o delegado, ouvir a investigação, ouvir o advogado de uma das partes, da outra parte, e assim por diante. Então, acho que o Burigo até pode me ajudar nessa fala, na questão de que há sim o bom jornalismo sendo feito, né? Eu falo pelo balanço geral, porque assim, gente, é extremamente criterioso o trabalho, sabe? Quando eu quero gravar, porque a gente é jornalista, a gente quer mostrar, a gente quer, olha aqui que foi o crime nessa casa. Esses dias o Burigo me mandou uma mensagem em caixa alta: você filmou a casa do cara, não sei o quê, a casa do suspeito. Por quê? Porque é um cuidado, né? É o cuidado não só por medo de futuramente levar um processo, mas de fazer um bom jornalismo. E esse bom jornalismo, se ele é realmente, né, feito, o que acontece? Lá na frente vai influenciar de uma maneira o tribunal do júri, talvez de uma forma honesta, digamos assim, né? Ouvindo todas as partes, não condenando, porque o objetivo não é condenar, e sim trazer a pluralidade das falas e dessa forma tentar fazer, né, o público chegar mais próximo da verdade. É ou não é, Burigo? Tô errado ou não tô? Não, o que eu até... Uma coisa que a gente tenta nessa questão do critério, assim, por exemplo, que eu vi a Daiane falar, a questão da estratégia do advogado. É claro que vai ter uma estratégia para defender alguém que ou está do lado da vítima ou está do lado de quem cometeu algum crime. A gente super entende isso, só que a gente coloca muito esse critério. Às vezes eu alguns casos assim, eu brinco e digo, não, esse determinado advogado, tanto de vítima quanto de acusado, procura o departamento comercial da emissora, não o nosso departamento de jornalismo, porque para o interesse público, a informação que ele vai trazer, o que ele vai trazer como notícia ali, não vai acrescentar em nada, principalmente que eu penso que é o produto que eu faço e sou cobrado para fazer um produto bom de qualidade,
de interesse público e com responsabilidade. Então, às vezes eu brinco com os repórteres, com os produtores, eu digo, não, nesse caso, o advogado procura o departamento comercial, não o departamento de jornalismo, porque depois de um certo momento, uma certa experiência, e vocês obviamente sabem disso, vocês também, a gente e vocês sabem como que funciona, se é realmente uma coisa do interesse público para que as pessoas saibam o que realmente aconteceu, ou se é divulgar uma notícia que na verdade é divulgar a notícia / o trabalho que o advogado está fazendo. E a gente tem muitos casos de advogado que começa o caso ali na primeira, segunda semana, estão acompanhando, na segunda semana abandonam porque o assunto perdeu relevância, digamos assim, e vem outro assunto e a gente depois recebe lá comunicados e pedidos das famílias para tentar ajudar, o que houve, porque o advogado abandonou o caso ali, as coisas começam a fugir do nosso controle. Então, a gente faz esse jornalismo com cuidado desde o começo para evitar que lá no final possa ocorrer alguma coisa. Eu realmente acredito, e é do jogo, é da vida, é da profissão, essa estratégia de trocar informações com a gente, com a mídia, até dentro do limite da lei e tudo mais. Eu até gostaria de provocar vocês assim, se é interessante essa troca de informações, até que ponto isso é válido, até que ponto isso vocês acham que não é válido, porque como muitas vezes assim, a gente tem muitas informações que a gente não usa ou deixa de usar, às vezes porque se torna um aspecto muito técnico do andamento de um processo até chegar ao júri, que a gente que a gente prefere não divulgar a notícia, justamente por a gente não achar do interesse público, sabe? E às vezes vocês que estão do outro lado acham determinante isso. Então eu queria até jogar aí para discussão essa questão do quanto é válido essa troca de informações. Até casos, não sei se vocês costumam no podcast falar, casos pessoais aí de casos que vocês tiveram sucesso, não tiveram sucesso, fazendo esse jogo que a gente sempre faz aí. Voltando um pouquinho, né, no comentário da Bruna, sobre a forma, na verdade, de digerir essas informações, de repassar, eu deixo aqui até os parabéns, né, para vocês, porque de fato é um jornal que eu costumo acompanhar e eu vejo o quanto tem evoluído, né, nessa questão do noticiário criminal em especial, porque é aquilo que realmente acaba fazendo parte do meu dia a dia profissional. Então, de fato, a gente acompanha, costuma ler também muitas notícias e assistir para ver de que modo isso tem sido levado para a população. E uma coisa que tem me chamado muito a atenção dentro desse noticiário, inclusive de vocês, é o fato de quando se traz uma notícia de um inquérito policial em especial, porque a gente daí vai estar naquela fase inicial ainda, é esse cuidado de trazer essa pessoa que supostamente, né, está sendo ali acusado daquele delito, naquele momento investigado por aquele delito, mas justamente, às vezes, trazer essa coisa da informação no supostamente autor, né, supostamente quem praticou o crime. Por quê? Porque de fato é isso. Infelizmente, a gente tem várias situações, e aqui nós passaríamos horas se fosse para falarmos de cada uma delas, em que a gente tem situações que foram divulgadas, especialmente pela mídia, até por conta de fatores, na verdade, que às vezes são repassados pela própria autoridade policial. Então isso também é uma questão que tem que ser dita sim, porque muitas vezes o jornalismo ele faz aquele trabalho de campo, ele vai até as pessoas ali envolvidas ou pessoas próximas, mas muitas vezes as informações vinham de dentro das próprias delegacias de polícia, né, antecipando situações, inclusive, que o advogado sequer havia tido acesso,
mesmo fazendo requerimento formal. Então vinham essas notícias e aí tudo aquilo era utilizado de forma às vezes sensacionalista, colocando ele ali como alguém que cometeu um determinado crime. E quando a gente está falando de crimes ligados ao tribunal do júri, normalmente essas notícias são ainda mais chocantes, né? Às vezes nós víamos imagens, inclusive, de pessoas ali mortas no local, enfim, situações desse tipo, que hoje a gente já vê que é passado tudo isso com uma cautela. Em especial quando nós vamos falar daquela pessoa que está sendo investigada, dos familiares deles, que muitas vezes sequer tem envolvimento, às vezes nem sabe daquela situação, soube também ali pelo noticiário, como muitas vezes a gente já viu, né? Então, de fato, esse cuidado que tem acontecido com o repasse dessas informações, com essa informação que é levada ao público, é importantíssimo, porque faz diferença, sim, dentro da questão do quesito plenário, mas acho que mais do que isso, faz diferença para que a população, na verdade, entenda de que modo acontece uma investigação. E aí é interessante porque hoje a gente vê, inclusive, jornalistas explicando que é um inquérito policial. Claro que num vocabulário e talvez de um modo mais simplificado para que aquela população, aquela pessoa que está assistindo o noticiário possa compreender, mas explicando que é uma investigação, como vai acontecer, o que vai acontecer no posterior, que vai ter uma denúncia, que vai passar por um juiz, né? E tudo isso são informações que, de fato, precisam ser transmitidas para que as pessoas tenham acesso a informações corretas. Então, de fato, o que vai se vender é o noticiário sangrento, digamos assim, aquela informação do o fulano que morreu e o fulano que matou. Mas mais do que isso, as pessoas compreenderem todo o âmbito dessa informação, como vai se dar um procedimento, né? E aí, uma coisa também interessante que o Rubens aqui também pontuou sobre a questão de notícias, como elas são transmitidas, o que é importante, o que não é. Hoje eu vejo, por exemplo, uma situação assim que muito me chama atenção, são questões que às vezes são acompanhadas pela mídia, lá na fase do inquérito policial, às vezes até mesmo até a denúncia, e depois aquilo acaba, né? Cai no esquecimento, enfim. De repente a gente vê uma notícia porque está agendado o júri, eu já tive situações inclusive assim, está agendado o júri, então volta-se lá falar, aquele caso assim assado que aconteceu lá em 2014, 2017, enfim, ele vai ser julgado pelo tribunal do júri. E aí quando a gente vê fatos de que vem uma absolvição, na maioria das vezes a gente sequer vê reportagem falando da absolvição, e quando se vê, não se comenta sobre o motivo daquela absolvição, ou ao menos o que foi arguido, né? O que vocês tiveram de percepção que foi o convencimento dos jurados. Obviamente que eu sei que é muito difícil o acompanhamento de todas as notícias, de tudo aquilo que acontece, em especial para um jornal que vai cobrir aí, por exemplo, o caso de vocês, o Paraná inteiro, né? Mas, por vezes, a gente vê realmente jornalistas acompanhando sessões de julgamento ali, até mesmo questionando pessoas que trabalham naquele âmbito para saber sobre as informações de como se deu aquele júri e depois não vê na mídia a informação de absolvição, tão pouco, ou quando se vê ainda, tão pouco se vê qual seria, na verdade, o argumento utilizado para aquela absolvição. Então é uma situação aqui que aí até gostaria que o Rubens pudesse comentar um pouco a respeito disso, a Bruna também, né, por trabalhar nessa área especificamente. O que a gente tem, o que a gente tem feito assim, a gente tem os últimos júris que a gente tem acompanhado é uma questão muito de estratégia de audiência que eu sigo, né? Eu falo pelo programa que eu dirijo. Então, a gente, sim, tem sempre procurado dar o começo, meio e fim do júri. Sempre que possível, a gente tenta fazer o que é possível. Às vezes, infelizmente, por uma estrutura, a gente não consegue um júri que terminou de madrugada ou que tenha terminado muito no começo da manhã, a gente não tem estrutura para dar o tamanho da informação que mereceria. Aí isso é do nosso dia a dia, infelizmente, do jornalismo como estrutura como a gente tem. Mas, ultimamente, os júris que a gente tem acompanhado, a gente tem ido até o fim. O que a gente tem tentado sempre fazer, quando não tem o mais difícil para nós agora é a imagem, né? Então, TV sem imagem é TV sem audiência. Então, a gente pega muitas transmissões do Tribunal do Júri pelo YouTube, né? Que nem sempre tem uma qualidade
boa de imagem de vídeo para dar quando sai a sentença, né? Então, estruturalmente, às vezes a gente não consegue pegar na madrugada, não tem equipe para pegar o advogado, etc. Então, uma série de fatores, mas a gente tem sim procurado acompanhar. A gente está se preparando agora para o julgamento aí do médico que vai ser julgado pela morte da fisiculturista Renata Mugiati, né? Então, desde a semana passada, a gente está fazendo uma estratégia para manter as pessoas informadas sobre o julgamento, né? Então, a gente vai ter repórter lá acompanhando lá de dentro e passando a notícia direto. Eu particularmente, não sei se é o tipo de cobertura jornalística que interessa as pessoas, sabe? As últimas vezes, os resultados, eu já falei no começo isso, os resultados de reportagens sobre o final de grandes crimes ou de assaltos, essas coisas mais impactantes assim, não dão muito resultado de audiência. O caso típico foi do Manweiler, que a gente tinha uma expectativa assim gigantesca de audiência, de acompanhamento, engajamento das pessoas ali acompanhando o dia a dia, e que não teve retorno. Para mim, eu fiquei muito surpreso, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Então, talvez também tenha isso já um retrato dessa overdose de informações, né? As pessoas estão tão informadas a respeito de determinados crimes que quando chega na hora do julgamento, a pessoa quer saber se foi condenado, não foi condenado, e não quer saber da sequência que aconteceu, né? Eu tenho esse júri que vai ter a partir dessa semana, se não me engano, eu estou de férias, eu dei uma desligada, eu acho que é essa semana. Eu acho que, por ser em Curitiba, né, por ser um médico, por ser uma mulher que na época até eu estava trabalhando em outra emissora, foi numa época que começou a ter muita visibilidade as competições de mulheres fisiculturistas, e eu lembro que antes do crime lá na RPC, que eu trabalhava na revista RPC, a gente fez uma reportagem bem grande de um fotógrafo que fotografou a Renata Mugiati, e logo depois veio o crime. Então isso já vem há algum tempo, né? Talvez por ser em Curitiba, por ser um médico, por ter a irmã que é advogada junto, né? Não sei o que pode dar, né? E eu acho que nesse caso é um júri que vai ser muito usado, as reportagens que foram feitas, né? Muito usado. No caso do Manweiler, o Roberto Cabrini, que é nosso colega da Record, ele foi até o presídio em Guarapuava e conseguiu uma entrevista exclusiva com o menino lá que acabou condenado. E isso é também uma curiosidade minha, que eu tenho, uma inquietude que eu tenho como profissional, como pessoa também, até que ponto isso é válido como estratégia de advogado, de coisa de colocar uma pessoa que está cumprindo pena, já está com o julgamento marcado, para falar antes ali, né? E realmente foi dias antes, né? Então não sei até que ponto isso vai influenciar para um lado ou para outro, né? Ainda mais se com o júri, né? Com do acesso que todo mundo tem a essa reportagem. Foi uma reportagem muito grande e é muito curioso isso. No domingo à noite que a reportagem foi ao ar no Programa Nacional, rendeu uma audiência muito grande. Na nossa edição local, no dia seguinte, uma versão reduzida, já não despertou interesse. E também no YouTube, até antes de eu começar o podcast, eu fui conferir lá, porque eu falei, não, mas fiquei com uma dúvida como foi a resposta em YouTube também. Não foi uma coisa muito que atingiu muita repercussão, né? Não teve essa repercussão toda.
Então, a gente tem se preparado melhor para fazer essas coberturas. Por isso, Daiane, essa coisa de esbarra muito no estrutural não ter, às vezes, o tamanho que teve antes. Infelizmente, né? Porque daí não começa o dia a ter outro interesse e isso acaba ficando para trás. Mas te garanto que dos últimos casos a gente conseguiu dar todos. E outra coisa que até vocês poderiam me falar, que a gente comentou lá na produção nossa, da rapidez que alguns julgamentos têm acontecido, né? Algumas coisas têm acontecido com muito mais rapidez. Eu estou aí na imprensa há mais de 30 anos, às vezes, nossa, mas foi começo do ano, já deu 10 meses, já vai para julho, está sendo rápido. Então, talvez essas tenham uma série de coisas que têm uma influência, né? E é interessante essa colocação do Rubens ao final, né, sobre a agilidade desses processos, porque eu não me lembro agora exatamente se o Paraná está em primeiro ou não, mas enfim, com certeza está em destaque a questão da rapidez realmente dos julgamentos de procedimentos que vão para o tribunal do júri, né? A gente tem uma média aqui de 2 anos, acho que 2,5, uma coisa nesse sentido. Depois até posso passar a informação correta aqui para o Augusto, porque eu tenho essa anotação, até por questão do curso lá, mas realmente tem um destaque muito grande nessa agilidade para o julgamento dos procedimentos do tribunal do júri. Obviamente que o tribunal veio para auxiliar nesse quesito e muito ajudou realmente, né? A própria pandemia, porque aí nós tivemos toda essa tramitação também virtual, audiências online, o que nós vimos que agilizou muito alguns procedimentos. Mas, assim, outros estados, por exemplo, a gente já não tem a mesma situação, né? São Paulo, salvo engano, leva uma média de 9 anos para julgar um caso de tribunal de júri, né? Então, assim, isso vem muito até com o que o Rubens vinha comentando sobre a questão da notícia, o quanto isso cai também no esquecimento da população. Porque se for um caso, obviamente, de grande repercussão, como, por exemplo, é o caso da Boate Kiss, passa-se anos, mas o fato é que aquilo ainda está realmente em evidência. A gente não sabe se estará em evidência isso no futuro, quando isso for levado a júri novamente, porque nós tivemos a nulidade que foi reconhecida aí pelo tribunal, mas o fato é que, pelo menos nesse momento, quando foi levado, de fato estava em evidência. Então, ainda temos, sim, tribunais que demoram muito para julgar casos do tribunal do júri, mas aqui, realmente, o Paraná tem sido um destaque nesse quesito. Eu acho que a Daiane trouxe um ponto muito interessante na fala dela anterior, que é essa questão também das informações passadas pela própria polícia para a mídia, né? E que acaba, em alguns momentos, em alguns casos, sendo um problema ali para a própria opinião pública. Ela trouxe, por exemplo, o caso Carli Filho, né, que foi um caso extremamente midiático, foi um caso que eu acompanhei também, assisti os 2 dias de julgamento, e ficou conhecido como o caso dos 190 km por hora, né? Em algum momento foi divulgado que o veículo estava correndo a 190 km por hora, e depois, assistindo ao julgamento, tanto a perícia oficial, né, do Ministério Público, da polícia, ali, da acusação, quanto a perícia particular contratada pelos advogados, concluíram que a velocidade aproximada ali seria algo em torno de 160 km por hora. Mas isso gerou uma baita comoção em cima do caso, porque em algum momento foi divulgado que aquilo seria, que achava-se que poderia estar trafegando aquele veículo a 190 km por hora. Tanto que começaram até algumas campanhas de 190 km por hora é crime, enfim, isso influenciou bastante a opinião pública, né? E outro caso que eu me lembro que teve um pouco disso também foi o caso do jogador Daniel, né? Que é um caso extremamente emblemático. Eu estava acompanhando com alguns amigos também na época que a gente estava para se formar ali em Direito, e a gente estava acompanhando cada notícia que acontecia, a gente debatia. E era interessante porque vinha uma notícia assim, polícia suspeita de tal coisa. Daí, assim, uns 15 minutos depois vinha, não, agora a polícia suspeita de tal coisa. Daí uma meia hora depois, não, reviravolta no caso, agora não é mais bem isso. Só que aquela pessoa que viu somente a primeira notícia e não viu as 2 depois, ela acaba se influenciando por aquilo que foi divulgado, até de uma forma irresponsável pela autoridade policial, e
acabou sendo exposta ao público pelo veículo jornalístico que queria, né, noticiar primeiro, enfim, trazer a informação para a população. Então isso é uma questão muito complicada também, né? E aí entra um pouco no que a própria Bruna falou de separar o joio do trigo, né? Do próprio veículo de comunicação saber fazer esse filtro ou saber passar a informação de uma forma que realmente deixe bem claro que aquilo não é a realidade, sim uma mera suspeita ou algo do tipo. Até o caso que eu comentei no último podcast que a gente gravou com a Bruna, que eu tive um caso no litoral ali que um cliente meu foi preso em flagrante e foi divulgado o nome dos 2 envolvidos, depois um deles foi absolvido, mas assim, ele já tinha sido divulgado todos os dados dele que foram passados pela autoridade policial como quem foi preso em flagrante pela prática daquele crime, né? Então isso é muito complicado voltar atrás depois. E é interessante falar também que o jornalismo é o factual, né, gente? Então, assim, às vezes, por exemplo, você pega um caso que você tem que falar daquele caso, depois já fica velho, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, tendo novidade do caso, a gente vai trabalhando em cima disso, né? Nossas fontes oficiais, né? A polícia, por exemplo, qual é a novidade? Se não tem novidade, não se fala, né? Muitas vezes, mas se tem novidade, a gente continua. Então, nesses casos, por exemplo, que nem foi o do jogador Daniel, né? Todo dia tinha uma coisa nova, né? E aquilo virou um novelão realmente, né? Mas é novamente isso. Se é feito um bom jornalismo, de acordo com a Polícia Civil, de acordo e a história vai se construindo. A gente vai acompanhando, né? A linha do tempo dos casos. Eu acho que também só para falar novamente da questão da exibição de reportagens, eu já fui em júri que se colocou reportagem que a gente fez no telão. E eu estava pensando sobre isso enquanto vocês falavam, sobre a importância de uma exibição, por exemplo, de uma reportagem dessa no tribunal do júri, porque muitas vezes o advogado não consegue chegar naquela emoção numa testemunha, ou algo que se coloca no tribunal do júri, mas o repórter ele consegue chegar àquela pergunta, fazer que a pessoa abra o coração dela, que ela fale, e aquilo eventualmente vai sim influenciar o júri, né? Por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, daí vai, mãe, o que aconteceu? Ela vai narrar os fatos, vai abrir, às vezes ela não vai conseguir fazer isso, né, na frente dos jurados, por exemplo, mas consegue falar ali na intimidade dela em casa. Então, eu acho que desse modo é importante, né? Deixa a história mais verídica, penso eu. Estava aqui pensando sobre isso. O que eu queria dizer, uma coisa muito importante que para a gente, a divulgação de imagem das pessoas. Isso foi uma coisa que a gente tornou-se assim uma coisa extremamente delicado para nós, até pela LGPD, né? E também em errar, né? A partir do momento que você erra a identificação de uma pessoa, para reparar esse erro depois, obviamente que o caminho da justiça. Então, muitas das coisas que a gente recebe, imagens. Por exemplo, a gente tem a imagem que a polícia divulga de um vídeo de um suspeito e tem a imagem que é aquele álbum de figurinha lá da polícia que todo mundo conhece, procurado e tal. A gente prefere, eu estou falando de novo pelo que eu comando, divulgamos a imagem da polícia e não a do vídeo. Por esse nosso critério de a gente não sabe, a polícia, mesmo que a polícia repasse para a gente, às vezes, o vídeo do suspeito, a gente costuma usar basicamente aquele álbum de figurinha deles, justamente para evitar algum erro. E a questão de 2 semanas atrás, a gente foi induzido a um erro numa troca de informações ali na manhã, começo de manhã, pela assessoria de imprensa, acabou vindo para nós um nome trocado, né? Mesmo assim era o nome, a foto não condizia com o nome. O que isso faz com que a gente também tenha um outro cuidado é muito delicado isso, essas questões de
que envolve crimes e julgamentos de facções criminosas, né? A gente dá uma orientação para evitar de mostrar familiares, etc., né? Que sempre pode sofrer ameaças, etc. Às vezes eles falam lá na hora, né? Depois se arrepende, pede para a gente tirar, né? A gente tira. Então a gente tem uma série de cuidados aí para evitar esse dissabor, é dizer o mínimo, né? Porque é um erro, né? E é um erro muito grave você divulgar a foto e o nome completo das pessoas e depois você não reparar, né? Então a gente tem, nesses últimos 2 anos que eu assumi a editoria-chefe lá do Balanço Geral, a gente tem tido um cuidado muito grande, né? Um cuidado muito grande para evitar novos erros. Considerando, né, a fala da Bruna, muito me veio agora na memória, porque foi recente, eu de fato acompanhei, até por questão de estudo, o caso Rafael do Rio Grande do Sul, que é aquele menino que foi encontrado na caixa e que a mãe foi acusada do homicídio, né? Teve uma situação que o júri acabou não acontecendo e recentemente houve um julgamento. E aí a colocação da Bruna é extremamente pertinente, porque vejam, naquela situação, os jurados, na verdade, foram submetidos a matérias de jornal quando da fala do Ministério Público, né? E não foi uma única, foram várias, inclusive no que diz respeito à própria mãe da ré e o filho dela também, né, que estavam ali no calor da emoção quando souberam daquela situação de que ela teria supostamente cometido o delito. Eles acabam dando entrevistas e aí falam sobre a conduta dessa mulher no decorrer da vida, enfim. E tudo isso foi de modo muito pertinente utilizado pelo Ministério Público, até mesmo para poder fundamentar toda aquela colocação que eles tinham, que era no sentido de condená-la, né? E vejam a importância. Eles pegam essa matéria, na verdade, para demonstrar que aquilo que estava sendo trazido hoje, no caso, né, no dia que foi julgado ali no júri, era completamente diversa das informações que eram repassadas no plenário. Então, essas pessoas também foram ouvidas no plenário. Só que aí, seja por uma questão de autodefesa, defesa da própria filha, no caso, defesa da própria mãe, enfim, ou até mesmo por decorrer do tempo, a lembrança também já não é a mesma, essas pessoas traziam versões completamente diferentes. Então o Ministério Público se utilizava daqueles vídeos que foi gravado realmente por repórteres que estavam no local dos fatos, quando encontraram, né, o corpo da criança, e depois também quando foi se desvendando toda a situação ali da investigação, e traziam isso até mesmo para desacreditar aquelas pessoas dentro do tribunal do júri. Eu não tenho dúvida, até por eu ter assistido, que aquilo foi extremamente pertinente para a convicção dos jurados. Assim, foi muito crucial, na verdade, para que os jurados pudessem formar a convicção de que ela era culpada, porque de fato pegava o calor da emoção, né? Uma mãe que sabia exatamente quem era sua filha, contava como ela era no comportamento, e um filho como sabia como era sua mãe, né? Então, tudo isso realmente foi muito relevante na questão do julgamento. E aí um outro ponto aqui que foi abordado pelo Rubens, que é sobre a divulgação de dados pessoais, né? É extremamente pertinente. A gente vê que a lei também de abuso de autoridade que veio, e obviamente que aí seria pela questão das autoridades policiais, mas ela auxilia muito no quesito direitos fundamentais, né? Garantia dos direitos fundamentais da pessoa humana. Por quê? Porque ela, de fato, a gente hoje não vê aquela situação toda de que colocava-se o cara ali, filmava ele na delegacia sendo preso, às vezes até mesmo sendo preso dentro da própria residência, às vezes com mandado lá de prisão preventiva ou prisão temporária, a divulgação de dados, esse cuidado que a Bruna muito bem colocou, que o Rubens tem de não deixar se filmar ali a casa daquela pessoa e tudo mais. Então a gente via realmente uma situação completamente sensacionalista, né, que mais parecia-se realmente uma novela, né, sobre determinados fatos criminais, e eram lançados. E aí, quando a gente traz esse tipo de informação, Rubens, é interessante também porque, assim,
A gente muito pensa sobre a função do jornalista, mas hoje, com a questão da era digital e o quanto essas informações realmente têm sido rápidas, nós também temos que repensar sobre a nossa postura social, né, como pessoas, não eu, Daiane, advogada, não o Rubens, jornalista, né, e sim a nossa função social de repassar informações que eventualmente não sejam verídicas. E isso é muito grave. Esses dias mesmo a gente se deparou com umas situações de que foram divulgados aí um mandado de prisão constando a informação completa da qualificação da pessoa, nome completo, RG, CPF, nome da mãe e endereço. E aí, naquela discussão, enfim, em grupos ali de WhatsApp, até mesmo que participam advogados, eu vi pessoas dizerem assim, não, mas quem divulgou isso aí também foi a mídia, né? E aí eu pensei, poxa, mas eu não vi, então eu vou dar uma pesquisada. E aí eu olhando, a mídia falava sobre o caso, mas não havia divulgação dos dados, sequer falava sobre o nome da pessoa. E muitas pessoas, né, a população de modo geral, estava divulgando dados que estavam dentro de um processo. Aquilo foi printado, tirado uma foto, enfim, e colocando todo aquele endereço. Então, quer dizer, essa informação vai chegar para um número grande de pessoas, obviamente, e aí a gente não consegue conter a população, porque alguns vão ter raiva, outros vão ter indiferença, mas alguém pode ir lá e querer fazer justiça com as próprias mãos. Então, assim, é muito complexo essa questão das informações, e a gente tem que ter responsabilidade social acima de tudo. É realmente impactante para quem está lá no momento do júri, quando passa essa reportagem, porque eu faz tempo que não acompanho o júri, não vou lá, às vezes as pessoas me contam, exibiram a reportagem e tal. Isso tem sido comum, tem sido usado bastante pela defesa, pela acusação, realmente tem um impacto em quem está participando do júri. Exibir a reportagem é praticamente faz parte da estratégia dos dois lados que estão no júri? Faz sim. É bem utilizado, na verdade, se vocês acompanharem, pode ser até os júris aqui de Curitiba exclusivamente, vocês vão ver que em parte deles aí é exibido tanto por acusação quanto por defesa, né? E quando eu falo acusação, talvez esteja até mesmo dentro do quesito de assistente de acusação também, né? É utilizado porque realmente pega essa questão do calor da emoção, muitas vezes ali de uma testemunha ou um informante, né? Ele relata um determinado fato, então às vezes eu preciso contrapor aquilo e dizer que não aconteceu daquele modo com que essa testemunha ou informante veio trazer dentro do tribunal. Às vezes é utilizado, inclusive, na forma também de persuadir, né, o júri, porque, assim, veja, a gente obviamente está lidando com uma questão de oratória e para algumas pessoas isso vai ser ouvir, outras vai ser o visual, enfim, cada uma vai ter ali uma forma de captar melhor essas informações. Então, dentro daquilo que nos é disponibilizado e é possível legalmente falando, de fato, assim, o advogado, o promotor, né, o defensor público, ele utiliza todos os recursos possíveis que ele entenda como plausível para a tese dele. Então, por vezes, vocês vão ver realmente matérias de jornal sendo exibida lá. Obviamente que nem sempre é a íntegra dela, às vezes um corte, mas enfim, elas são realmente colocadas dentro do processo. E uma coisa interessante também, Rubens, é o trabalho da mídia no quesito de trazer, às vezes, informações, por exemplo, de pessoas que foram aí condenadas indevidamente, que depois se tem uma correção, né, por intermédio de revisão criminal, ou até mesmo pessoas que foram, a princípio, ali acusadas e posteriormente são absolvidas, né, dentro do procedimento. Isso também, esses dados que às vezes são relatados, e às vezes são dados específicos de pessoas específicas que passaram por isso, muitas vezes é utilizado. Inclusive, eu particularmente acho extremamente plausível a utilização desses dados para poder trazer para o jurado de uma forma muito mais ilustrativa que de fato erros acontecem, né? Então a gente de fato utiliza muita coisa que é derivado sim da mídia, dos jornais de modo geral. Isso funciona, então, funciona para os dois lados. Porque eu particularmente, a gente discute muito assim essa questão da participação ativa dos advogados na execução das reportagens que a gente faz, nem sempre do júri ou antes, né? Especificamente do que a gente está falando dessa influência da imprensa no júri, eu acho assim de extrema importância que a gente seja muito claro antes em ter todo mundo
falando. Às vezes o desafio nosso é a parte técnica da reportagem, de fazer com que o advogado tenha uma linguagem o mais popular possível para o entendimento das pessoas, né? Que às vezes muitos casos, né, tem uma questão muito técnica que vai decidir um julgamento, que as pessoas, para a gente como jornalista, se torna uma dificuldade de você saber como abordar isso, né? Mas sim, a gente, toda vez que tem um júri grande, a gente se prepara muito para não cometer nenhum erro, né? Então a gente tem ultimamente aí se esforçado muito para não fazer coberturas bem feitas. Eu acho que o último júri que teve grande, que foi o do Manweiler, foi um desafio para nós, né? Com as equipes lá em Guarapuava, advogados experientes, né? Então para a gente foi um baita desafio, né? E toda a mecânica dos dias, como funcionaram, e aí eu, como diretor do programa também, eu tenho que saber fazer com que isso se torne interessante para as pessoas sem ser chato, né? Então, uma coisa que eu estou falando da técnica nossa do jornalismo é isso, né? A partir do momento que um julgamento como esse entra numa parte muito técnica ali, muito de um embate muito técnico, principalmente nas partes que falam das perícias, né, da forma como foram feitas as perícias, etc., reconstituições, isso tende a não ter uma aderência, para usar um termo que todo mundo adora usar agora, né, do público, né? Então, naqueles dias do Manweiler, a gente foi vendo isso numa montanha-russa, conforme as coisas aconteciam lá, que eu fiquei muito surpreso pela minha experiência. Assim, eu pensei, nossa, as pessoas vão querer saber o desenrolar de um julgamento de um crime tão chocante como aconteceu, né? De um casal, ainda eles serem brancos e serem classe média alta, bem-sucedidos, bonitos e tudo mais. Então, isso tudo eu fiquei surpreso, assim, eu achei que eu revi meus conceitos, assim, porque eu pensei que a turma ia ficar colada ali querendo saber, e foi meio que no começo ali, no primeiro dia, e a turma foi voltar lá no resultado. Não sei, talvez a gente tenha uma falsa impressão, eu particularmente, de que a gente, o pessoal é acostumado a ver muito filme, muita série de julgamento dos Estados Unidos, que é completamente diferente da gente, né? Então eles têm uma percepção diferente, né? Eu vou entregar a minha idade, mas quando eu ia lá na década de 70, 80, ver o Dr. Cury lá no júri, no tribunal do júri de Pato Branco, fazer o show dele lá, quando ele fala, pô, a gente era tudo moleque, a gente ia ver pela janela do tribunal lá, ver o advogado desempenhar a função dele, era o comentário na cidade, uma cidade pequena, então tinha não é espetacularização, mas era um profissional ali agindo de uma maneira que chamava atenção, todo mundo queria comentar. Então, talvez hoje, assim, por causa da mídia, né, rede social e tudo mais, a gente tem essa questão do advogado estrela aí, ou advogado midiático, vamos dizer, que acaba atraindo também uma certa atenção do público, né? É uma questão da nossa sociedade também, né? Eu acho uma opinião assim, que uma coisa mais leal, menos espetacularizada da coisa, eu acho que teríamos resultados melhores para todo mundo, né? Porque, como eu falei anteriormente, é o que a gente acaba vendo no dia a dia, né? Uma notícia, um crime de trânsito explode, sempre aparece um monte de profissional, mesmo da mídia também, para fazer assessoria, qualquer coisa, e assim que a coisa desenrola, quando você vê lá no final, a pessoa vai para
para julgamento e está usando a Defensoria Pública porque todos aqueles profissionais que anteriormente se dispuseram diante das câmeras a ajudá-los e prestar serviço não vão até o final porque vai perdendo o interesse, né? Eu ouso dizer, Rubens, que às vezes não é apenas perder o interesse, sabe? Infelizmente, a gente tem uma situação também aqui de ética profissional que tem atrapalhado drasticamente. Isso diz respeito a novos, mas também diz respeito a pessoas que já têm um tempo de profissão. E a gente tem que ter, na verdade, muito cuidado, né, com isso, porque, de fato, a mídia, ela é um ponto, sim, talvez, de divulgação do trabalho do advogado, ainda que indiretamente, digamos, né, em especial quando nós temos aí uma Ordem dos Advogados do Brasil que limita de forma bem contundente a questão da publicidade da advocacia, né? Então, de fato, muitas pessoas se utilizam dessas questões aí de processos de grande repercussão para se fazer a sua mídia de modo indireto. E aí, pensando nessa situação, né, infelizmente a gente que é da área sabe muito sobre situações aí de que são ofertados trabalhos pro bono, que nós chamamos, que são trabalhos gratuitos, inclusive às vezes para pessoas que não padecem de condição financeira, né, simplesmente porque são casos que estão realmente em grande repercussão. Então, se pega aquele caso, naquele momento, às vezes, o investigado ali, que é o teu assistido, ele está em ênfase, de repente é uma situação que envolve outras pessoas, ele já passa a não ser mais uma figura tão importante dentro dessa situação do quesito crime, se abandona. Às vezes cai nessa situação que o Rubens muito bem colocou, de que perde, né, o interesse da sociedade no sentido de saber notícias sobre aquilo, então já também não importa mais e se joga para escanteio. Então, assim, acima de tudo, na verdade, aqui é uma situação que a gente tem que falar, assim, que é uma crítica, inclusive, para a advocacia, né, e talvez até uma ressalva, um cuidado para os advogados, é que a gente tem que ter ética, né? Tem que ter ética profissional, e se eu me disponho a fazer aquele serviço, eu devo realizar. Obviamente que existem situações que são completamente exceções, que eventualmente você de fato não vai dar seguimento naquela ação, mas assim, aqui o ponto principal é que você está defendendo pessoas, né? Então, a gente tem que ter responsabilidade com o processo e, mais do que isso, se dispor a fazer aquilo que eu efetivamente sei fazer. Porque, infelizmente, na prática, a gente tem uma série de processos aí em que tem vindo advogados, às vezes por essas situações de mídia e tudo mais, fazendo trabalhos dentro do cunho processual absolutamente inadequado. E por quê? Porque não conhece, porque não adianta eu dizer, eu sou advogado, ok, mas e aí? Que área eu atuo, né? Porque a advocacia, de modo geral, é extremamente ampla. Vejam pela própria questão aí das matérias de jornais, a quantidade de coisas que são divulgadas do quesito jurídico, do quesito legal, né? Então, por óbvio, eu, Daiane, advogada que atuo no criminal, eu não estou atenta a todo tipo de alteração legislativa que acontece no previdenciário, um exemplo aqui. Então, poderia eu, Daiane, advogada, pegar uma causa, assumir uma causa na área previdenciária e atender bem os seus direitos, Rubens? Muito provavelmente não, né? Eu poderia estudar? Poderia, mas talvez eu não conseguiria realmente prestar um serviço adequado como alguém que é especialista nessa área, que atua nessa área, efetivamente prestaria. Então, a gente vê muita gente aí também andando em caminhos que não conhece, né? E aí causando prejuízo efetivo, porque, infelizmente, aquilo tudo que foi dito dentro do quesito da mídia pode sim ser utilizado no tribunal do júri, e, infelizmente, o que a gente tem visto é que, às vezes, a fala de determinados advogados tem sido utilizado contra o próprio cliente dentro do tribunal. E por quê? Porque tudo se altera. Então, a gente pega, às vezes, no calor da emoção ali, uma situação, eu tô lá na frente da delegacia, a Bruna tá lá também. A Bruna tá fazendo o trabalho dela, eu tô fazendo o meu. E a Bruna vem e fala, doutora, vamos lá, né? Fale e comente a situação do seu cliente. E aí, às vezes, eu nem tive acesso ao inquérito, eu tive acesso parcial. Então, eu tenho que ter essa cautela de saber exatamente o que é plausível para o meu cliente que eu comente naquele momento, que eu fale para a Bruna ou não. E, infelizmente, esse cuidado é uma situação que, na prática, nem sempre se tem. Nós temos, sim, advogados aí extremamente competentes, inclusive advogados que, por vezes, dão, sim, entrevistas, né? Mas a gente tem visto realmente essas situações e é uma cautela que a advocacia criminal em si tem que ter.
Isso, e às vezes a gente tem, né, como repórter, aquela pressa, né, doutora? Naquela pressa, assim, porque é aquilo, é o factual, né? A gente tem que ter uma novidade. A advogada do suspeito tá aqui. Então, muitas das vezes, o simples falar com o repórter, olha, nesse momento eu não posso falar, não tive acesso aos autos ainda, né? Conversei brevemente com meu cliente, só isso às vezes já ajuda na nossa reportagem, que vai entrar em meia hora, em uma hora, né? Porque a gente não pode deixar espaço em branco, né? A gente tem que explicar, né? A gente tem que falar. Mas eu só queria, assim, finalizar até a minha fala aqui, não sei se a gente já está se encaminhando para o final, mas falar realmente que existem esses conflitos, né, da liberdade da imprensa com os direitos do réu, com a presunção de inocência, por exemplo, que os conflitos, eles estão aí, né? Só que, novamente, a importância quando a gente faz um trabalho bem feito, quando cada ator, né, desse jogo todo consegue realmente se posicionar de uma forma profissional, de uma forma honesta, de uma forma correta, penso eu que só traz benefícios aí, né, para um tribunal do júri, por exemplo, que é a nossa conversa aqui. Eu fiquei pensando, mas será que a gente está falando de influência negativa no tribunal do júri? Pode sim ter influência negativa se faz um show, só se pensa na audiência, só se pensa no espetáculo, mas pode sim ser muito benéfico, né, se essa construção é honesta, é correta, é profissional. Eu acho que é muito legal isso que a gente está fazendo aqui, como o Burigo também já pontuou, essa conversa, e se a gente pudesse fazer isso mais vezes, não só em forma de podcast, mas em realmente ter esse diálogo, né, com todos os atores aí dessa cena, realmente a gente consegue evoluir, eu acho, porque sempre, né, se colocando no lugar do outro, entendendo o limite profissional do outro, até onde o outro pode ir, e respeitando, claro, o direito, né, principalmente pensando lá no cara que vai estar sentado lá no banco dos réus. Então, eu acho que só tem a evoluir se a gente consegue fazer essa construção e essa abertura, né, para o entendimento, para a compreensão. Essa questão da influência que a Bruna trouxe, né, é extremamente pertinente, pensando que a influência, na verdade, ela de fato, ela não é apenas a influência da mídia do ponto de vista negativo. Não, às vezes ela realmente influencia positivamente. E quando a gente fala de tribunal do júri, a gente também não pode esquecer que nós temos sim a figura da vítima, né? Então, por vezes, nós estamos falando aqui de um direito de um acusado, no quesito dele ser investigado, dele não ser considerado culpado, né, até um trânsito em julgado, mas nós também temos uma vítima nesse processo, nós também temos uma memória, às vezes, de uma vítima, uma família por trás disso tudo, tanto de réu quanto da própria vítima, e que, claro, toda essa situação do tribunal do júri está permeando sobre a vida delas. Então, essa responsabilidade dos atores, e que isso diz respeito a advogados, promotores, o próprio jornalistas, né, ele de fato deve existir, e é uma situação que é comum a todos. Então, nós temos que ter responsabilidade, efetivamente, do ponto de vista profissional e também social. Exatamente. Eu acho que a palavra, o que norteia tudo isso é responsabilidade, né? Responsabilidade de todos aí, para que a gente tenha todo mundo possa exercer sua profissão e ter suas estratégias, como a gente tem as nossas, advogados, promotores, para que as pessoas saibam que realmente tem justiça, e quem comete erros, os erros serão pagos, né? E o jeito, a maneira que a gente tem é a nossa justiça. Então, isso que eu falei, que me surpreende as pessoas não terem interesse no resultado, acompanhamento do júri, que me estranha é isso, que as pessoas não têm interesse de saber que sim, quem comete erros vai ter o seu julgamento e vai pagar pelos seus erros, né? Então esse foi mais um podcast Conversa Criminal, sempre trazendo assuntos relacionados às ciências criminais. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença dos colegas Rubens Burigo, Daiane Félix, Bruna Frenner e Khalil Hashem. Muito obrigado. E agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento. Agora eu deixo aqui a palavra com os convidados. Vocês desejam indicar alguma obra, rede social, série, livro? A palavra está com vocês.
Vamos lá, então. Eu quero indicar esse livro aqui do Carnelucci, As Misérias do Processo Penal, que eu comecei a ler por indicação do Augusto, e sugiro principalmente para os jornalistas, né, que têm interesse aí pelo processo penal, pelo Tribunal do Júri, que fazem essa cobertura. Eu estou achando essencial essa leitura aqui. Ele fala também disso, né, do espetáculo, da mídia, do interesse da sociedade sobre isso. Eu estou só no começo, mas eu já indico para vocês. E no mais, agradecer muito a oportunidade de aprender, de conversar com vocês, né? E eu acho que isso aqui que a gente fez é só uma pincelada, né? Diante da complexidade que é não só o processo penal, o jornalismo. Então, a gente está no caminho certo, debatendo, discutindo, e é assim que a gente evolui. Muito obrigada, viu? Eu vou indicar esse livro aqui que eu ganhei da Bruna, Mente Criminosa. É um livro muito legal, porque ele investiga a cabeça, como que os criminosos cometeram os crimes. É uma análise mais psicológica do que acontece com os criminosos. São crimes antigos, muito baseado em crimes na Inglaterra, mas é curioso pelo fato de estudar a psique dos criminosos. E um seriado espetacular, que é preciso ter um estômago para você assistir, é um documentário do Netflix do ano passado, do Jimmy Savile. O Jimmy Savile era amigo dos Beatles, dos Rolling Stones, dos primeiros ministros britânicos, do rei, da rainha, e ele era simplesmente um maníaco sexual pervertido que passou anos e anos e anos fazendo o que quis por ser uma personalidade da sociedade britânica. É espetacular a gente observar como a nossa sociedade, isso foi lá atrás, mas como a nossa sociedade acoberta determinados comportamentos. Então é uma coisa assim que você tem que ter estômago para assistir. O nome correto é Segredos e Crimes de Jimmy Savile, no Netflix. É impressionante, é daqueles seriados para quem tiver estômago de assistir assim num final de semana. É espetacular ver como polícia, justiça e imprensa trabalharam nesse caso. Como que a sociedade, como que isso foi terminar, porque terminou de uma maneira absolutamente terrível. É bem legal de assistir. Muito obrigado pelo convite, espero os próximos. Todas essas indicações vão estar constando na descrição desse episódio. Calil. Eu vou aproveitar a oportunidade para reiterar uma indicação que a Bruna já fez no último episódio que a gente gravou, mas que é um livro que eu acho que é importante toda vez que a gente fala sobre mídia, processo penal, direito penal, que é o Processo Penal do Espetáculo e Outros Ensaios, do Rubens Casara, que é um juiz, e escritor e criminólogo, enfim. Esse livro é sensacional e acho que é essencial para qualquer pessoa que queira estudar essa questão da mídia relacionada com o processo penal. Legal, gente. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Alguém quer divulgar alguma rede social, blog? Fiquem à vontade. Augusto, apenas vou finalizar aqui agradecendo novamente o convite, agradecer também a participação aqui da Bruna e do Rubens. Acredito que foi essencial para a discussão do nosso tema, porque de fato nós temos essa questão da influência, né, da mídia aí no julgamento do Tribunal do Júri, mas esse diálogo com certeza abre para a gente outras perspectivas, então realmente foi muito bom participar. E para finalizar, eu gostaria aqui só de deixar uma frase de um processo, na verdade, que eu acompanhei muito, que foi o da Boate Kiss, em que um bombeiro, tá, ele foi uma testemunha, né, dentro do processo judicial, em especial ali na fase da sessão do plenário de julgamento, em que ele diz que nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos, no que falamos e no que fazemos, porque a gente repercute na vida das pessoas. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o convite. Até mais. Muito obrigado a todos. Esse foi mais um Conversa Criminal. Se você tem algum amigo que se interessa pela área, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.